Olá! Na nossa explicação de hoje, o foco vai ser 19, a postura do praticante e o rapport divino na PNL. Hoje, a gente vai adotar um tom um pouco mais contemplativo, sabe? O nosso objetivo aqui é explorar bem a fundo a filosofia que sustenta a PNL transformacional. É ir muito além daquela ideia de só focar na resolução de um probleminha pontual. A gente vai caminhar em direção a uma conexão espiritual muito mais profunda e tentar entender como a nossa experiência de mundo é de fato construída. Para a gente já começar a entrar no clima, olha essa premissa central. O indivíduo é um ser espiritual e a fonte criativa de toda a sua experiência. Forte, né? Essa simples frase muda completamente o jogo. O que é realmente fascinante nessa citação do material original é que ela joga fora aquela visão antiga de tratar os seres humanos como, meras máquinas biológicas que precisam de conserto. Em vez disso, a gente passa a enxergar cada pessoa como uma verdadeira fonte criativa da sua própria realidade. E olha, isso muda absolutamente tudo na hora de abordar a mudança pessoal. Parte 1. Além das técnicas tradicionais. Para a gente conseguir dimensionar o tamanho dessa mudança evolutiva, é preciso dar um passo atrás e contrastar essa nova visão com os métodos terapêuticos mais convencionais. A diferença aqui é gritante. De um lado, a gente tem a PNL tradicional, que muitas vezes se apoia na execução de técnicas bem isoladas. É quase como se o praticante pegasse uma ferramenta específica numa caixa para consertar um defeito de quem está sendo atendido. Já no outro extremo, a gente encontra a PNL transformacional. Aqui, o foco é numa interação conversacional contínua. Não é só aplicar um procedimento rígido. A ideia é aproveitar a conversa para reestruturar completamente o mapa de realidade da pessoa. É uma revisão constante de crenças, de significados e até da própria identidade, mas de um jeito super fluido e orgânico. Parte 2. A postura do praticante. E quem conduz todo esse processo profundo de reestruturação precisa cultivar um estado mental muito específico. O ponto vital para a gente entender agora é o seguinte: a postura do praticante não tem absolutamente nada a ver com postura física, de como sentar na cadeira ou gesticular. É, na verdade, uma constelação autodefinida de crenças, valores e compromissos. É um compromisso energético e filosófico. Na prática, o praticante precisa nutrir ativamente um respeito e uma apreciação tão profundas pela experiência de quem está ali sendo atendido, que muitas vezes esse respeito é maior do que a própria pessoa consegue ter por si mesma naquele momento. É conseguir olhar e reconhecer o outro como uma alma perfeitamente sábia e livre, independentemente da dor ou da confusão que esteja enfrentando. Parte 3. A questão do peso próprio. Para conseguir sustentar esse nível de respeito sem acabar se perdendo no processo, é preciso ter uma âncora interna bem sólida. Um conceito que foi muito inspirado no trabalho de Bert Hellinger. A gente está falando aqui de gravidade fenomenológica, e isso exige uma calibração muito cuidadosa. Ela tem que estar sempre enraizada na experiência de vida real. Pensa bem, trabalhar duro por décadas, criar filhos, superar crises, tudo isso constrói um peso natural. Agora, se alguém tenta assumir uma autoridade que excede de fato a sua experiência real, soa muito arrogante, fica enganoso, quase insuportável. Mas, por outro lado, se a pessoa ignora a própria autoridade que conquistou com a vida, ela tem pouco peso, e a ajuda que tenta oferecer fica superficial, inútil. O peso adequado é exatamente esse ponto de equilíbrio perfeito. É quando a prevência se alinha com a verdade da própria trajetória, garantindo que a ajuda prestada seja real, respeitosa e cheia de autoridade legítima. E sabe o que acontece quando esse peso adequado é estabelecido? Cria-se o que o material define como uma relação de soma positiva. Isso quebra totalmente aquele mito de que o profissional é quem apenas doa e o cliente é quem apenas recebe. Muito pelo contrário. A intenção genuína do praticante de aprender, de crescer e de se beneficiar daquela interação é a verdadeira base de uma relação de respeito profundo. Trabalhar assim elimina qualquer sedução pela autoimportância. Ninguém cai na armadilha de virar vítima nem de virar salvador. É uma troca onde, no fim das contas, todo mundo ganha. Parte 4. Os 3 níveis de rapport. Bom, saindo um pouco desse fundamento mais interno, a gente vai observar agora como essa ressonância se expande para criar conexões verdadeiramente profundas. Essa aqui é basicamente a jornada estrutural da PNL transformacional. Passo 1, rapport consigo mesmo. Passo 2, rapport com outros seres. E o passo 3, rapport com a própria vida.
A ideia de rapport aqui vai muito, mas muito além daquele conceito tradicional que a gente conhece de só espelhar a linguagem corporal do outro para gerar um certo conforto. O objetivo é construir uma segurança profunda a nível visceral mesmo. E isso vai se expandindo, desde a conexão com o nosso próprio ser, passando por todas as outras pessoas, até chegar na escala do universo inteiro. Vamos olhar para o primeiro passo, o rapport consigo mesmo. Ele exige, antes de mais nada, um ato radical de compaixão. Significa ter plena consciência do próprio direito de existir e de ter um propósito, mas, principalmente, significa parar de atacar as nossas próprias escolhas e as nossas programações de sobrevivência do passado. A gente precisa apreciar e aceitar as nossas partes conflitantes. É entender que lá atrás, na época em que aconteceram, aqueles comportamentos que hoje a gente talvez julgue como limitantes eram, na verdade, tentativas brilhantes de garantir a nossa sobrevivência. Eles tinham uma intenção muito positiva. E é exatamente isso que constrói a ponte para o segundo nível, que é o rapport com outros seres. Aqui é pedido que a gente abrace a totalidade da história da outra pessoa, incluir e consentir com absolutamente todas as experiências que chegam até nós. É olhar para um padrão limitante de alguém e conseguir enxergar que ali, por trás de um comportamento indesejado, existe uma solução de sobrevivência que foi genial um dia, mas que simplesmente já passou do prazo de validade. É valorizar os esforços das versões passadas daquela pessoa. Reconhecer que todo mundo sempre faz o melhor que pode, com as ferramentas e o mapa de realidade que tem no momento. Atingir esse nível de aceitação muda completamente qualquer dinâmica humana. Parte 5. Rapport divino com a vida. Agora a gente chega no círculo final, no mais amplo e profundo de todos, onde a nossa conexão se dá diretamente com a própria trama da existência. Esse rapport divino, ou rapport com a própria vida, é um estado mental incrível, onde a gente simplesmente não está em conflito com os processos, com os eventos ou com os aparentes resultados da vida. É a capacidade profunda de parar de brigar com os acontecimentos, parar de atacar o espelho da realidade. Mesmo quando a gente está fazendo um esforço gigantesco para mudar de vida, a premissa é aceitar que os processos do universo não têm falhas. Pensa comigo, não tem como você estar em guerra com os processos da vida e ao mesmo tempo querer prosperar dentro dela, concordam? E o material traz uma metáfora absolutamente brilhante que âncora isso de um jeito inesquecível. Diz assim: se a gravidade fosse compassiva, ninguém jamais seria capaz de confiar em caminhar. Sensacional, não é? Imagina só se a gravidade fosse boazinha e sentisse peninha da gente toda vez que fôssemos cair. Ela falharia. E se ela falhasse às vezes, a gente nunca poderia confiar no chão de verdade para aprender a andar. A dureza confiável e previsível das leis da natureza é exatamente o que nos ensina as habilidades humanas mais fundamentais. O universo sempre vai fornecer o feedback que a gente precisa, por mais implacável que ele possa parecer. E quando a gente entende o papel dessa gravidade nos eventos da vida, a nossa visão de mundo se transforma. A gente sai daquela sensação de que a vida é uma luta cruel, injusta e aleatória e passa a se perceber como uma verdadeira criança amada do universo. Cada obstáculo, cada tombo, vira uma preciosa oportunidade de adquirir sabedoria e de se alinhar de vez com a lei natural. Esse estado mental traz uma paz enorme, porque a gente percebe que o nosso aprendizado é sempre apoiado pelas forças maiores. E isso traz a gente de volta àquela nossa premissa inicial: o cliente é a fonte. Só que agora a gente enxerga isso com uma profundidade que até lembra a física quântica. Se o resultado de qualquer situação reflete a verdadeira intenção por trás dessa experiência, mesmo que seja inconsciente, isso significa que a nossa consciência participa ativamente da manifestação da nossa realidade. Fica nítido que nós somos a fonte criativa definitiva. Somos nós que manifestamos nossas histórias passadas, os desafios presentes e absolutamente todas as nossas possibilidades futuras. Para a gente fechar essa análise de hoje, eu quero deixar uma provocação, uma reflexão fundamental para você levar com você. O que se torna possível quando o indivíduo finalmente consente completamente com seu passado e percebe que é a verdadeira fonte criativa de todo o seu futuro? Imagina o que acontece quando a luta contra o que já passou termina e o rapport com a vida é alcançado. Tente considerar a dimensão da liberdade que se abre a partir dessa simples, mas profunda mudança de postura. Refletir sobre isso é, sem dúvida, o primeiro grande passo para criar uma realidade totalmente nova. Um grande abraço e até a nossa próxima explicação.